O filme Círculos de Fogo tem um dos discursos mais lembrados da história do cinema. No filme, a Terra é atacada por kaijus, que na verdade saem do fundo do mar. Para combater essa ameaça, a humanidade cria os Jaggers, robôs gigantes que são controlados por seres humanos. Você precisa ali de 2 seres humanos com uma conexão neural extremamente forte. Resumidamente, no final do filme ali, já indo para a batalha final, o Marechal Pentecost, ele faz um discurso para levantar o ânimo da galera, e esse discurso ficou conhecido: vamos cancelar o apocalipse. E eu acho maneiro que ele faz todo um drama, né? Aquela coisa de tipo, hoje, no limiar da esperança, no fim de nossa era, sabe? Aquela coisa bem cinematográfica. Mas eu acho que funciona muito pro tom do filme. É um filmaço esse, você com certeza já viu. Se você não viu, já fica a indicação. Pra mim é um dos melhores filmes desse de monstro gigante. Uma parada que se destaca em comparação a outros é que eu gosto muito dos personagens humanos. Coisa que normalmente eu critico nesse tipo de filme, né? Você tem ali um desperdício de tempo com humanos irrelevantes. Trama principal, né? E aqui, na verdade, ela é toda conduzida com base nesses arcos dramáticos, enfim. Mas se a gente está falando de discursos mediante a uma grande batalha contra uma ameaça à Terra, a gente não pode esquecer de Independence Day, o discurso do presidente no final do filme. Esse é um dos filmes de invasão alienígena mais populares, um dos clássicos ali dos anos 90. E no final do filme, a gente tem o discurso do presidente, quando ele reúne ali um grupo de várias pessoas de várias nações diferentes, de várias origens diferentes, e a ideia do discurso é justamente fazer esse apelo à humanidade, para esquecer as diferenças ideológicas e esquecer as diferenças raciais e se unir como seres humanos contra uma ameaça maior. Ele apela para esse espírito de união e pega o dia 4 de julho, que é o dia de independência dos Estados Unidos, que dá nome ao filme, e transforma num dia de independência da humanidade, né, nesse discurso. Ele fala, isso daqui não vai ser mais um feriado americano apenas. Vai ser o dia que a humanidade conquistou o seu direito de existir. Vai ser o dia da independência da humanidade. E olha, eu sei que normalmente esses discursos são muito posados, sabe? Eles não soam natural, eles soam meio tipo, nossa, agora chegou o momento do discurso, aí o cara se empolga, vai falando. Mas, cara, eu acho que funciona demais. Por exemplo, o final do Cavaleiro das Trevas, um dos filmes mais lembrados aí do Batman e do gênero de super-herói, ele termina com um discurso, né, do Gordon, e ele faz uma amarração, uma parada que vinha sendo falada ao longo do filme inteiro, e justifica o nome do filme dentro da trama ali, né? Esse título, O Cavaleiro das Trevas, tem um sentido nos quadrinhos, e no filme ainda não tinha, e ele dá esse significado maior dentro desse discurso que ele faz. Só para contextualizar, no final do filme, o Batman assume a culpa pelos crimes do Harvey Dent, que tinha se tornado o Duas Caras. O Harvey Dent, ele era o promotor de justiça de Gotham, ele vinha fazendo um trabalho perfeito para eliminar toda a máfia. Ele era inclusive chamado de o Cavaleiro Branco de Gotham, né? Como se fosse um título de tipo assim, mano, esse cara tá limpando a cidade. E no final do filme, ele acaba sendo influenciado pelo Coringa, eu não vou dar spoiler se você não viu, mas ele acaba se tornando um assassino, e ele se torna Duas Caras. E para que Gotham não fosse impactada pelos crimes de Harvey Dent, o próprio Batman assume esses crimes. E o filho do Gordon pergunta por que o Batman seria caçado agora, e ele faz aquele discurso dizendo que o Batman é o que Gotham precisa, né? Ele não é o herói que Gotham merece, mas é o que ela precisa. Ele faz o trabalho sujo, ele assume a culpa quando necessário. Então ele não é um cavaleiro branco, limpinho, que vai fazer a coisa certa na hora certa, não. Ele é um cavaleiro das trevas, porque ele faz não o que é conveniente, mas ele faz o que precisa ser feito, mesmo que seja assumir a culpa, né? Então, eu acho sensacional esse final, cara. Olha, eu sei que são muitos os discursos que marcaram o cinema e motivaram a gente, mas eu acredito que eu não preciso aqui fazer um discurso muito longo para você deixar um like aqui nesse vídeo, até porque você sabe como é que funciona, né? Se você está gostando do vídeo, clica no like, interaja com esse canal. Se é a primeira vez que você está me vendo, meu nome é Renner, e esse aqui é o A Culpa é do Roteirista, seu portal de entretenimento e informação sobre a cultura pop e geek, trazendo vídeos aqui toda semana. Então, não vou me alongar, não vou fazer um mega discurso motivacional, apenas clique em gostei e vamos aqui para um discurso
que eu tenho certeza que é muito marcante. Se você não viu O Grande Ditador, fica aí a recomendação, mas eu quero falar do discurso final e dar destaque também para a interpretação de Charlie Chaplin. Esse filme é uma sátira ao nazismo que foi feito em plena Segunda Guerra Mundial. Na trama, o personagem principal acaba sendo confundido com o tal do ditador, que é uma paródia ao Adolf, mas quando ele assume ali o cargo, ele precisa fazer um discurso, né? Ele acaba fazendo um discurso contrário ao que vinha sendo pregado ali, né? Desse grande ditador. Ele vai falando que não quer ser um ditador, não quer conquistar ninguém, e fala como a Terra é grande, como há espaço para todo mundo. Ele fala das contradições do ser humano, que ele criou máquinas de abundância, mas essas máquinas trazem necessidade, e o conhecimento tornou a humanidade cínica e a inteligência tornou a humanidade cruel. Ele fala como nós pensamos muito e sentimos pouco, e faz um apelo inclusive para os soldados não se deixarem influenciar por governos totalitários que os usam como ferramenta. Fala, pô, vocês não são máquinas, vocês são seres humanos, vocês pensam. E o discurso é sensacional e, como eu disse, eu quero dar destaque para a interpretação do Chaplin. Ele começa o discurso muito receoso, meio sem saber o que vai fazer, e ao longo do discurso ele vai tomando fôlego. E no final ele está fazendo uma mega revolução ali na sua interpretação, sabe? Mas eu sei que não dá para falar de discursos do cinema sem falar do cara que motivou uma geração inteira. Sim, eu tô falando de Rocky Balboa. No filme de 2006, a gente tem esse famoso discurso onde ele dá um esporro no filho dele, mas um esporro do tipo, pô, mano, você é capaz, então por que você tá aí só resmungando? Se você quer, você tem que ir atrás, porque a vida não é um mar de rosas, a vida não é sobre bater, e sim o quanto você consegue apanhar e se levantar de novo, né? Esse discurso é sempre falado aí nas listas de maiores discursos motivacionais do cinema, e eu quero saber quais desses discursos mais te impactou, quais desses você lembra com carinho. E sem fazer muito alarde, sem fazer um discurso muito grande, eu quero dizer o meu muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!